Até o momento, você já deve ter ouvido falar dessa palavra em algum momento de sua vida. Mas o que é o inferno exatamente? É um lugar real? Como é o inferno? Seremos atormentados no inferno para sempre? Se acabarmos lá, haverá demônios no inferno. E que tipo de pessoas acabarão no inferno? Estas são apenas algumas das perguntas que vou responder neste vídeo. E é muito importante que você assista o vídeo inteiro porque, você sabe, na época em que vivemos, muitas igrejas e pastores, pregadores, não querem mais falar sobre o inferno. Eles só querem falar sobre coisas que as pessoas na igreja querem ouvir, o que suas naturezas carnais querem ouvir. Mas veja, precisamos pregar o evangelho completo de Deus, toda a Bíblia, não apenas a parte que queremos falar. Por quê? Porque é apenas a verdade completa que pode libertar as pessoas. Você sabe, Jesus nos advertiu muito mais sobre a realidade do inferno do que ele jamais falou sobre o céu. Ouça Mateus 13, versículo 40. Assim como o joio é colhido e queimado pelo fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Por favor, assista a este vídeo até o fim, porque pode ser o vídeo mais importante que você já viu em toda a sua vida, porque pode salvar a sua alma do inferno. Antes de continuarmos, gostaria de pedir gentilmente que você curta o vídeo, comente a respeito, compartilhe com o máximo de pessoas, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim, você fica por dentro de todas as novidades aqui do canal e também nos ajuda no engajamento e crescimento do canal. Desde já, obrigado. Agora, o que é o inferno? Vamos dar uma olhada no que Jesus mesmo diz sobre o inferno. Primeiro, Mateus 25, versículo 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Aqui vemos claramente que o inferno será um lugar eterno, um fogo, e é um lugar que foi originalmente criado para o diabo e seus demônios. Você sabe o que isso significa? Significa que se você for para o inferno, você não estará sozinho. E muitas pessoas que tiveram experiências de quase morte, como algumas pessoas, disseram que quando experimentaram o inferno, viram demônios. Vamos para o versículo 46. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Portanto, o inferno é um lugar eterno de castigo. Muitas pessoas dizem que não é eterno, que não será um lugar eterno de castigo, mas é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que é um lugar de castigo eterno, e isso é para aquelas pessoas que escolheram viver sua vida aqui na terra, nesta vida temporária, no pecado, que escolheram as trevas em vez da luz, que rejeitaram a verdade de Jesus Cristo. Jesus também diz em Mateus 13, versículo 49, Assim será no fim dos tempos. Os anjos virão e separarão os perversos dos justos e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Que lugar terrível, choro e ranger de dentes. Você sabe o quão terrível o inferno será se as pessoas vão fazer isso pela eternidade? Não posso acreditar que existem até cristãos que dizem que o inferno não é real, porque a fé deles se baseia no que Jesus diz. E Jesus mesmo diz que será um lugar de castigo eterno, onde haverá choro e ranger de dentes. O inferno é real e não é um lugar para onde você ou eu queiramos ir. Jesus mesmo nos advertiu sobre a realidade do inferno. Marcos 9, versículo 43, Jesus nos adverte: Se a sua mão fizer você pecar, corte-a. É melhor você entrar na vida aleijado do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Se o seu pé fizer você pecar, corte-o. É melhor você entrar na vida manco do que, tendo os dois pés, ser lançado no inferno. E se o seu olho fizer você pecar, arranque-o. É melhor você entrar no reino de Deus com um olho do que, tendo os dois olhos, ser lançado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. É muito claro que Jesus nos adverte sobre a realidade absoluta do inferno.
E você irá para lá se não se afastar do pecado, se não se voltar para Jesus Cristo, que é o único Salvador. Você sabe, é tão estranho, nós seres humanos temos seguro de vida, seguro de carro, até seguro de casa no caso de incêndio, o que provavelmente nem vai acontecer. E ainda assim, não protegemos nossas almas do fogo eterno que definitivamente acontecerá por toda a eternidade, um lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Jesus diz isso novamente em Mateus 25, versículo 30. E lancem o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, o que Jesus diz aqui é que será um lugar de trevas exteriores, porque Deus é luz, e você não sentirá a presença de Deus no inferno. Em 2 Tessalonicenses 1, versículo 9, lemos: Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Agora este mundo já tem seus problemas, certo? Mas não é páreo para o inferno, um lugar sem a presença de Deus. Imagine o que é o inferno, verdadeiramente, por apenas alguns segundos, com o diabo e seus demônios rondando, onde o verme não morre e o fogo não se apaga, com choro e ranger de dentes de milhares de pessoas que nunca param. E se você for para lá, será atormentado por toda a eternidade, e é um lugar sem a presença de Deus. E então Jesus diz ainda em Mateus 10, versículo 28, Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. O inferno não é um lugar para onde você queira ir um dia. É um lugar terrível e é o julgamento justo. É um lugar de castigo para aqueles que rejeitaram Jesus Cristo, a luz, que escolheram viver no pecado, para aqueles que não aceitam que Jesus Cristo já levou o castigo deles na cruz, que o rejeitaram, então agora eles terão que passar pelo castigo que é o inferno. O inferno é um lugar para pessoas que querem viver no pecado, matar, roubar, mentir, estuprar, beber, fofocar, se envolver em promiscuidade, ceder a seus desejos carnais de luxúria, inveja, ganância, ira, gula e orgulho. Agora, deixe-me esclarecer algo aqui. Muitas pessoas pensam que quando a Bíblia fala de Hades ou Sheol, é o inferno, mas não é a mesma coisa. Deixe-me explicar isso. A região dos mortos é chamada de Hades no Novo Testamento grego e Sheol no Antigo Testamento hebraico. Não é o inferno, simplesmente significa o lugar dos mortos ou a sepultura. Hades e Sheol são apenas lugares temporários de tormento, onde as pessoas esperarão o julgamento final, a ressurreição final, quando Deus julgará todas as pessoas e então as lançará no lago de fogo, no inferno. E então o inferno será permanente, porque a morte e o Hades serão lançados no inferno. Apocalipse 20, versículo 12. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. Foram abertos livros, e depois foi aberto o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com as suas obras, conforme estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. A morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. O lago de fogo. E se o nome de alguém não estiver escrito no livro da vida, ele será lançado no lago de fogo. A confusão ocorre quando algumas traduções. Traduzir as escrituras de forma equivocada, por exemplo, o Antigo Testamento usava inferno em vez de Sheol, ou o Novo Testamento usava inferno em vez de Hades. Por exemplo, a versão King James diz no Salmo 16, versículo 10: Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. A palavra hebraica aqui não é inferno, é Hades. Outras traduções acertaram, como a ESV, que diz: Pois não deixarás a minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Se você ainda está confuso e não sabe a diferença entre Hades e inferno, na verdade não importa muito, porque o ponto é que todos os malfeitores acabarão no inferno para toda a eternidade,
se escolherem continuar vivendo no pecado. Se você não quiser aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, então você acabará no inferno, conforme Apocalipse 21, versículo 8. Mas, quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte deles será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. A Bíblia é muito clara de que aqueles que escolhem, e enfatizo a palavra escolhem, porque é uma escolha que você tem a oportunidade de fazer neste mundo temporário, terão que lidar com as consequências dessa escolha. Mesmo que você escolha de forma hesitante apenas para garantir sua entrada no céu, Deus enxerga através de você, e isso se aplica aos outros cristãos também. Deus diz em Apocalipse 3, versículo 16: Assim, porque és morno, e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Não estou dizendo isso para te assustar, mas para te apresentar a realidade e a verdade, para que você tenha tempo para se voltar para Jesus Cristo e não acabar no inferno. Milhares de pessoas estão caminhando lentamente em direção ao inferno enquanto falamos. A cada dia, 150 mil pessoas morrem. E quantas delas estão indo para o inferno? Como Jesus disse em Mateus 7, versículo 13: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que acertam com ela. Eu perdi 2 irmãos, meu pai, meu sogro, e todos os meus avós, além de outros queridos. Isso me fez perceber a realidade de que um dia eu vou morrer, e você também vai morrer. Isso é um fato incontestável e inevitável. Estou dizendo isso porque te amo e não quero que você acabe no inferno. Você precisa saber que Deus é amor e Ele te dá um tempo de graça para se voltar para Ele. No entanto, esse tempo de graça está se esgotando. Escolha antes que seja tarde demais. Atos 17, versículo 30 diz: Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens, em todo lugar, se arrependam. Ele estabeleceu um dia no qual julgará o mundo com justiça por meio de um homem que Ele designou, e disso deu garantia a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Se você ler o contexto, entenderá que esse homem é Jesus, que veio para morrer por nossos pecados. Deus, o Pai, enviou seu Filho para morrer em nosso lugar e tomar o castigo que merecíamos, que é o inferno. É importante entender que Deus é o juiz supremo e julgará o mundo com justiça, com base na forma como vivemos nossas vidas. Todas as nossas ações, pensamentos e obras neste mundo temporário serão julgados por Deus. Romanos 2, versículo 16 diz: No dia em que, por Jesus Cristo, Deus há de julgar os segredos dos homens, conforme o meu evangelho. Deus vê tudo, mesmo aquilo que fazemos em segredo, e julgará o nosso coração. Deve-se lembrar que Deus conhece todas as coisas, Ele é santo, perfeito e justo. Até mesmo um único pecado ainda é pecado. Nenhum de nós é perfeito. Todos somos culpados de pecado. Romanos 3, versículo 23 diz: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se Deus é justo, como sabemos que Ele é, Ele julgará toda a injustiça, todo o mal que existe neste mundo e que causa tanta dor e sofrimento. Às vezes, as pessoas se perguntam qual é o problema com o mundo, mas a verdade é que o pecado entrou no mundo. As pessoas querem culpar a Deus, mas precisam culpar aos outros por seu pecado. Segundo o HuffPost.com, nos Estados Unidos, a cada 98 segundos, alguém é vítima de assédio sexual. Deus julgará os agressores. Vamos olhar para o assassinato. Eu moro na África do Sul. Você sabia que temos 58 homicídios por dia, de acordo com o Business Tech? Meu irmão mais velho também foi assassinado aqui na África do Sul e Deus julgará os assassinos. Deus julgará todos os pecadores e nem mesmo poupou os anjos quando pecaram. Portanto, Ele não poupará você se não se afastar de seu pecado. 2 Pedro 2, versículo 4 diz: Pois,
Se Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Claramente vemos que já existem demônios no inferno, acorrentados na escuridão. Então, o que mais acontecerá no inferno? Como é realmente o inferno? Bem, sabemos que há graus diferentes de punição, como revela Apocalipse 20, versículo 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. E aí está a chave. Eles serão julgados de acordo com suas obras. Jesus fala sobre isso quando fala do servo mau. Mas se aquele servo disser no seu coração: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, a comer e a beber com ébrios, o senhor daquele servo virá num dia em que não o espera, e numa hora que não sabe, e separá-lo-á, e destinará à sorte dos infiéis. Isso é o que acontecerá no dia do juízo. E lembre-se, Deus julgará com base na forma como você viveu sua vida, todas as suas ações, pensamentos e obras neste mundo temporário. Todas as coisas que você fez, mesmo aquelas que você pensou que ninguém viu, Deus viu. Ele julgará o seu coração. O que sabes é que Deus é justo e é juiz severo de tudo isso. Não sejas injusto, meu irmão. A justiça será feita. Daqueles a quem muito foi dado, muito será requerido, e daqueles a quem muito foi confiado, mais será exigido. Neste ponto, é evidente que algumas pessoas serão julgadas de acordo com as ações que realizaram, e haverá diferentes graus de punição. Quero deixar um aviso para os pregadores e pastores por aí. Vocês também serão avaliados. É importante ser cauteloso, pois se vocês não pregarem o evangelho completo, exatamente como está escrito, Deus os julgará. Não é suficiente pregar apenas mensagens motivacionais ou focar apenas no amor de Deus e na prosperidade. Vocês precisam abordar também a santidade de Deus e falar sobre o inferno, abrangendo toda a Bíblia. Caso contrário, vocês podem levar as pessoas a interpretações errôneas do evangelho e fazê-las tropeçar. Preguem a verdade em sua totalidade. Para aqueles que se autodenominam falsos profetas ou falsos mestres, é importante saber que a pior punição do inferno está reservada para vocês. Especialmente no movimento da fé e entre os pregadores de prosperidade, muitos deles enganam as pessoas, levando-as a buscar Jesus apenas com a promessa de riquezas, prosperidade e saúde neste mundo temporário, em vez de reconhecerem a necessidade de um Salvador, pois todos somos pecadores. Lembrem-se de que Jesus não morreu para que possamos continuar vivendo luxuosamente de acordo com nossos desejos carnais, mas para que possamos morrer para esses desejos e viver através do Espírito que nos foi dado, pois o Espírito nos libertou. Você está familiarizado com João capítulo 3, versículo 16, que afirma: pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este versículo é incrível e belo, mas muitas vezes paramos por aí e não continuamos lendo. O versículo 17 nos diz: porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Aqui, mais uma vez, vemos que o mundo será salvo por intermédio de Jesus. Salvo do quê? Continue lendo até o versículo 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quando Jesus levou seus pecados na cruz, ele também suportou a ira de Deus, e é disso que você foi poupado. Se Deus Pai não poupou seu próprio Filho, ele também não poupará você no inferno, pois ele é justo, como Romanos capítulo 8 diz. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Deus é justo, e é essencial entender isso. Sim, Deus é amor, mas ele também é santo e justo. Não podemos pensar que ele nos enviará para o inferno apenas por causa de nossos pecados, pois ele é um Deus de amor.
Essa ideia vem da pregação de igrejas mornas que se concentram apenas em um aspecto do Evangelho, falando apenas do amor de Deus, sem mencionar sua santidade e justiça. Devemos entender que Ele é amor, mas também é santo e justo. Portanto, não seja um cristão morno. Busque a verdade e a transformação em Cristo e compreenda que ninguém pode se salvar por suas próprias obras, mas somente pela graça de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. Peça a Ele que perdoe seus pecados e aceite o sacrifício de Jesus em seu lugar. Eu vi Abraão à distância e Lázaro ao seu lado. Nesse momento ele clamou: Pai Abraão, por favor, tenha misericórdia de mim e envie Lázaro para mergulhar a ponta de seu dedo na água e refrescar minha língua, pois estou profundamente angustiado nesta chama ardente. No entanto, Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante sua vida você desfrutou de coisas boas, enquanto Lázaro suportou adversidades. Agora, ele encontra consolo aqui, enquanto você enfrenta tormentos. Além disso, há um imenso abismo que nos separa, impossibilitando qualquer travessia daqui para aos outros ou vice-versa. O homem rico implorou: Então, eu te peço, pai, que envie Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Quero que ele os alerte, para que não acabem também neste lugar de tormento. No entanto, Abraão replicou: Eles têm Moisés e os profetas, deixe-os ouvi-los. O homem insistiu: Não, pai Abraão, mas se alguém for até eles dos mortos, então eles se arrependerão. Abraão concluiu: Se eles não ouvirem Moisés e os profetas, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Esta narrativa nos proporciona um vislumbre do que significa estar em Hades neste exato momento, à espera do julgamento eterno e da subsequente condenação ao inferno. Enquanto você assiste a este vídeo, há indivíduos que enfrentam tormentos no Hades, tal qual o homem rico na parábola. E permita-me dizer que estão repletos de arrependimento. Não desejo que você se torne um deles. Em algum momento do passado, eles eram pessoas comuns, médicos, músicos, reis, jogadores de futebol, atores, presidentes, pessoas comuns e celebridades. No entanto, não importa mais quem eram nesta terra. Todas as gerações anteriores a nós já se foram. Você já visitou um cemitério? Observe todas as sepulturas. Pessoas que, um dia, habitaram este mundo. Onde estão agora? E para onde você irá após sua passagem? Você ainda está presente aqui? Ainda tem tempo, e a cada segundo que seus pulmões contêm ar, é um presente que Deus lhe oferece, concedendo tempo e graça para que se aproxime dele e o aceite como Senhor e Salvador. Ele foi o Criador, ele o moldou, e deseja que você o escolha, a fim de que compartilhe a vida eterna no novo céu e na nova terra. A escolha é sua, céu ou inferno, e você está ciente de que ele não está distante de você, conforme registrado em Atos, capítulo 17, versículo 26. De um só fez ele todos os povos da terra, para que povoassem toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites das suas habitações, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Sua presença continuada na terra reflete o tempo que Deus lhe concede. Agora é sua vez de fazer uma escolha. Às vezes transformamos isso em algo complexo, mas a realidade é que é simples. Você precisa optar entre a escuridão e a luz, representada por Jesus Cristo. Faça a sua escolha. Arrependa-se de todos os seus pecados e Deus o perdoará. Como está escrito em Romanos, capítulo 10, versículo 9. Se, com a tua boca, confessares a Jesus como Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Deus o conduziu até este vídeo e, enquanto falamos, Ele espera que você abra o coração. Ele está batendo a porta do seu coração, como declarado em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Deus aguarda que você abra as portas do seu coração. Você não acha que chegou a hora de permitir a entrada dele?
além de ser poupado do tormento eterno do inferno, você também descobrirá sua verdadeira identidade em Jesus Cristo, pois Ele foi o seu Criador. Você não está na Terra sem um propósito, não é apenas o resultado de uma combinação química. Aceite a verdade e encontre todas as respostas que procura, pois todas elas estão nele. Nunca encontrará as respostas para a vida nas coisas materiais, como drogas, dinheiro, relacionamentos, viagens, álcool ou até mesmo seus passatempos. A verdadeira plenitude só pode ser encontrada em Jesus Cristo. Aquele vazio profundo em seu interior, na sua alma, aquela sensação de que algo está faltando e que persiste, não importa o que faça, é porque apenas Jesus Cristo pode preencher esse espaço. Apenas Deus pode transformá-lo, pois aquela parte de você é espiritual, embora você ainda esteja espiritualmente inerte. Você sente que algo está faltando e é Deus, pois Ele é Espírito, conforme João capítulo 4, versículo 24, declara: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu compartilho isso com você porque eu mesmo já fui uma pessoa totalmente diferente. Costumava ceder às minhas paixões carnais, bebia em excesso, festejava muito, não era uma boa pessoa. No entanto, Jesus Cristo abriu meus olhos para a verdade e eu não pude ignorá-la. Quando o aceitei, foi o ponto em que verdadeiramente comecei a viver e experimentar a vida espiritual. Ele me presenteou com o seu espírito, alterando minha percepção da realidade e fazendo-me amar a vida. Não acha que está na hora de se voltar para o seu Criador, para Deus, e permitir que Ele o transforme? Aceite-o como Senhor e Salvador de sua vida. Se você orou comigo e o fez sinceramente, você agora é um filho de Deus. Bem-vindo à família. No entanto, isso é apenas o começo de sua jornada. Para ajudá-lo a crescer espiritualmente, assista a esses vídeos aqui. Sempre lembre, Deus o ama e eu também. Adeus. Toma minha vida, Senhor, consagro-a a Ti. Se você gostou desse vídeo e ele falou ao seu coração, curta, comente, compartilhe com mais pessoas e se inscreva no canal. Não se esqueça de ativar as notificações. Até o próximo vídeo.